E sempre que você pegar essa parte de vasos de honra, hoje não dá para mim falar sobre isso, mas um dia eu quero falar sobre esses vasos de honra, pois aqui tinha um vaso que ficava na entrada da casa, né? Um jarro de água, justamente para que um servo, geralmente esse servo, se colocava numa posição tão baixa de lavar os pés de todos aqueles que adentravam na casa. Pois bem, olha bem, quando chegava um hóspede, o servo da casa lavava os pés. Entretanto, aqui, os discípulos de Jesus estavam ocupados com outra coisa. Sim, com o que estava matutando? O que estava tirando a atenção deles? Aliás, em relação a esta questão que eles não fizeram, era disputa. Eles estavam numa disputa, quem ia ocupar posições mais elevadas quando Jesus fosse proclamado rei. Assim, não se deram o trabalho de lavar os pés um dos outros. Lucas, pode ler Lucas capítulo 22, verso de número 24. Então, sem ninguém esperar, quem se coloca de pé? Jesus se coloca sobre seus pés, despiu a túnica, apanhou uma toalha, pôs-se a lavar os pés dos discípulos. As mãos, gente, pensa num negócio desse. As mãos do Filho de Deus, o Messias, começou a lavar os pés de cada discípulo. E ele agora se coloca a chamar a cada um, e cada um tem as suas mãos do Filho de Deus tocando, lavando os seus pés, sujos e empoeirados. A princípio, eles, no começo, o próprio texto nos dá essa ideia, sabe como eles ficaram? Perplexos. Por quê? Poxa, era o mestre. Poxa, não foi Pedro, né? Não foi João. Mas quem estava lavando os pés, já que todo mundo estava preocupado com o seu cargo, com uma posição, né? Quando Jesus fosse proclamado rei, como que vai ser? Ninguém quis servir ninguém. Tá pegando aí? Ninguém quer? Ninguém deu conta de servir a ninguém. Hoje sentado na mesa, abre aspas, eu volto rapidinho aqui. Eu fiz um comentário com a missionária Dilza, que é minha mãe. Não tem jeito, né? Parece que é uma coisa que, às vezes a pessoa, mesmo sendo discipulado e orientado, ensinado, parece que ela não cai em si. Você acaba descobrindo quem é quem quando ela começa a exercer uma posição de servir. Do quê? De servir. E aí, se ela não tomar cuidado por causa da nomenclatura e do título, ela não quer servir, ela quer ser servida. Muda tudo. E aquela pessoa, ela já não olha quem foi que Deus usou para que ela pudesse ser colocada na fileira daqueles que são servos de Deus, servindo as outras pessoas. Servir a Deus é servir as pessoas. Servir a Deus não é que você queira imaginar que agora as pessoas têm que te servir. É você que vai ser doador da graça de Deus, ser o canal de Deus. Deus te levantou para ser canal, bênção de Deus nessa terra. Você está entendendo? Como é que estão os seus pés? Vai pensando. Vai pensando. Gente, não demorou muito. E entretanto, para que começasse a entender, eles começaram a entender o que Jesus estava fazendo. E por quê? Então, gente, provavelmente, eles ficaram com o rostinho, né? Vamos dizer, se fosse uma pessoa de pele branca, porque no meu caso, a minha pele já não ia transparecer tanto, ficar vermelho com vergonha, transparecer. Mas imagina a cena deles, ai, 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 sabe? E aqui tem 3 lições que eu quero hoje passar para você nesse Você Sabia? Então a primeira lição, gente, aqui Jesus nos dá um exemplo de humildade. Cingir-se com uma toalha e lavar os pés dos discípulos foi uma demonstração, uma lição de humildade. 1 Pedro, você pode anotar se quiser, 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Jesus aqui se humilhou à posição mais baixa de um servo.
A segunda lição, gente, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus aqui mostrou o seu verdadeiro propósito, de vir ao mundo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Está lá em Marcos capítulo 10, 45. E a terceira lição, Jesus deixou um exemplo para todos nós que somos, se somos discípulos de fato do Senhor Jesus. Então, qual é a lição que ele deixou aqui? Você pode até anotar depois para você ler lá, João capítulo 13, verso 14 e 15. E ele o confirmou aqui, olha lá. Ora, se eu, olha ele dizendo, ora, se eu, Senhor e Mestre, quem? Jesus, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos dei também, entendeu? A lavar os pés, tá? Vós deveis, vou até trazer na linguagem corrigida, tá? Vós deveis lavar os pés um dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. E agora? Tá na Bíblia. Como é que a gente faz? Tá escrito. Eu tiro? Não posso tirar. Tá aqui. Crer em Jesus, e segui-lo significa, olha, presta atenção agora. Crer em Jesus e segui-lo significa ministrar aos nossos vizinhos. Você tem feito isso? Você tem conversado com as pessoas que você sabe que não conhecem o Evangelho? Já começa por aí.